bem, eu sempre faço essa recapitulação. Nós estamos no segmento 2, dessa carta de Paulo aos Romanos. O segmento 1 foram os 4 primeiros capítulos de 1 a 4, e o segmento 2, capítulos de 5 a 8. Portanto, essa carta, que tem 16 capítulos, os primeiros 8 capítulos representam, os 2 primeiros segmentos dessa epístola. No segmento 1, nós tínhamos dado o título, repita aí, Abundou o Pecado. E o título do segmento 2, diga, Superabundou a Graça. O apóstolo Paulo está ensinando com esses 2 segmentos que o pecado causou grandes prejuízos na humanidade. Mas a graça de Deus na obra da salvação é uma graça superior a todo o pecado e a tudo que o pecado realizou. Então, todo o estrago que o pecado realizou, a graça de Deus é superior ao pecado. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Muito bem. Este segmento 2, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução dele é todo o capítulo 5, cujo título, diga, Graça Justificadora. Porque um outro nome da obra da salvação é a justificação. Por meio da graça, nós fomos justificados. Eu expliquei para vocês a justificação por aqueles que eu chamei de os 2 aspectos da salvação, que você já tem anotados aí, né? Anotado aí. Os 2 aspectos da salvação, o aspecto judicial e o aspecto moral. Muito bem. No aspecto judicial, o aspecto judicial representa justamente a justificação. Ou seja, o aspecto judicial da obra da salvação é Jesus Cristo sendo condenado à morte e morrendo na cruz, sem ter nenhum pecado, mas morrendo na cruz, para que fosse lançada sobre ele a condenação que era para nós. A condenação que era para nós, Jesus a recebeu na cruz do Calvário. Por isso, pelo aspecto judicial da salvação, nós já somos justificados diante de Deus em Cristo Jesus. A graça justificadora, nós fomos justificados de graça. Nós tínhamos uma grande dívida para com Deus por causa do nosso pecado e Jesus pagou essa dívida. Sem nós sem merecermos. Por isso que a graça é chamada então de, repita aí, graça imerecida. Ninguém merece a salvação. O que todo mundo merece é a justa condenação. É por isso que a obra da condenação, a doutrina bíblica da condenação dos pecadores, é uma doutrina de fácil entendimento. É fácil entender a condenação. Basta citar 2 versículos para entender a condenação. Primeiro versículo, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo versículo, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Essa morte aí não é a morte física meramente.
é a condenação eterna. Todo mundo, por igual, da mesma maneira, todos os homens são merecedores de justa condenação. Nenhum homem, nenhuma pessoa na humanidade é mais merecedora de condenação do que outra pessoa. Aquelas pessoas ali são, Hitler, não sei quem mais, são mais merecedoras de condenação do que outras pessoas que são até pessoas boazinhas. Isso é falácia, isso não existe. Todas as pessoas, independente de quem foram, se viveram no passado, de quem são, se vivem no presente, de quem serão, se viverão no futuro, todas as pessoas, independente de quem são, do que fazem, do que fizeram, do que vão fazer, de bom ou de mal, tá? De bem ou de mal, independente das suas obras boas ou más, todas as pessoas são igualmente merecedoras da mais justa condenação. Por isso que a doutrina da condenação, que também é uma doutrina bíblica, tá? A doutrina da condenação, que também é uma doutrina bíblica, e é uma doutrina quantitativamente importante, já que pelos cálculos que nós podemos fazer dentro da Escritura e pela experiência que nos mostra a história, a condenação atinge a maioria esmagadora da humanidade. É verdade ou não? A maioria é condenada? A maioria das pessoas está na condenação. A maioria das pessoas está na condenação. Você pode fazer cálculos assim. Da primeira civilização, quantos foram salvos na arca? 8 pessoas foram salvos na arca. A arca era bastante grande, podia encher mais de um monte de gente. Mas Deus não quis. Enche de bicho. Deus preferiu encher de bicho, fazer um zoológico flutuante, do que encher de gente. Gente, eu só quero 8. Bicho pode lotar, mas gente, eu só quero 8. E os outros, todos, morreram no dilúvio. Das 2 cidades de Sodoma e Gomorra, eram 2 cidades, muita gente vivendo aí. Abraão ficou ali intercedendo diante de Jesus, se não havia justos naquela cidade. E Abraão intercedeu numa contagem regressiva, 50, 40, 30, 20, 10. Em 10 ele parou. E Deus tirou de lá 4 pessoas. E no que tirou 4 pessoas, uma delas ainda olhou para trás. Aquele que olha para trás não é digno do reino. Então ela foi subvertida também, transformada numa estátua de sal. Então 3 pessoas foram tiradas de 2 cidades, um pai e 2 filhas. Ló e suas 2 filhas foram as únicas 3 pessoas tiradas de 2 cidades, e as outras todas foram condenadas. Só esses 2 exemplos, tem muitos mais na Escritura, só esses 2 exemplos mostram para nós mais ou menos a porcentagem de salvos e de condenados. Condenados são, muito mais. A doutrina bíblica da condenação, ela é quantitativamente importante, porque é o que acontece com a maioria da humanidade. Por isso é fácil entender a obra da condenação, porque é justamente o que todos os homens merecem. Todos os homens merecem a mesma condenação. É fácil entender a obra a doutrina da condenação. Agora, a doutrina da salvação, que é o que nós estamos estudando na Epístola aos Romanos,
o principal tema dessa epístola, como principal tema, né, o maior tema de toda a Bíblia, o maior tema de toda a Bíblia é a salvação. A doutrina bíblica da salvação é a doutrina bíblica mais extensa, não é a principal, mas é a mais extensa. A principal doutrina bíblica é a divindade. A Bíblia foi revelada para nós para que através dela nós conheçamos a Deus. A principal doutrina bíblica é sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Quem é esse Deus único, uno e trino, uno em essência, um só Deus, e trino em personalidade, 3 pessoas. Essa é a principal doutrina bíblica, mas não é a mais extensa, que tem mais coisas escritas. A doutrina bíblica mais extensa é a doutrina bíblica da salvação. E essa doutrina da salvação é difícil de entender. Porque a condenação é óbvia. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A condenação é óbvia. Mas a salvação é difícil de entender. Como Deus, na obra da salvação, retira do meio da maioria de uma humanidade condenada, Deus retira alguns para agraciá-los com tão grande salvação. E esses que são agraciados, esses poucos em relação aos muitos condenados, os salvos são poucos. Em relação aos muitos condenados, os salvos são pouquíssimos. E esses poucos salvos, eles não são salvos porque eles merecem ser salvos. Eles são salvos mesmo merecendo tanto quanto todos os outros condenados a mesma condenação. É por isso que é difícil entender a obra da salvação. Por isso que a obra da salvação, ela é muito extensa dentro da Bíblia. Paulo falou muito da obra da salvação em todas as suas cartas. O tema predileto do apóstolo Paulo nas suas 13 cartas é a obra da salvação. O apóstolo Pedro, que só escreveu 2 cartas, na segunda carta, no 3º capítulo, ele fala assim, ele recomenda que todo mundo leia as cartas de Paulo pela sabedoria que Deus deu a ele para explicar coisas tão complicadas, coisas tão difíceis de entender, e que porque são difíceis de entender, muita gente por aí fica deturpando, como deturpam também as demais escrituras. A obra da salvação, então, é extensamente desenvolvida aí dentro das escrituras sagradas, né? E é uma obra de difícil entendimento, porque é Deus salvando gente que não vale nada. Por isso que de vez em quando eu prego aqui na igreja, quebrando alguns paradigmas, algumas ideias fixas que as pessoas criaram por aí no decorrer dos anos, tá? E fica aí colocando isso nas igrejas, fica pregando isso por aí em congressos, coisas que não são palavra de Deus. Uma dessas frases que pregam muito por aí é uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vale nada. Não vale nada. O ser humano não vale nada. O ser humano foi criado com um imenso valor. Quando o ser humano foi criado, ele tinha valor, porque ele foi criado, a única obra de Deus, a única criação de Deus. Nem os anjos foram criados assim, e nem o cosmos, o mundo, o universo, os animais, nada no mundo foi criado como o homem foi criado. O único ser da criação, a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus.
O homem tinha valor. O homem foi criado com esse grande valor. Mas quando ele pecou, por isso que o pecado se chama queda. A queda do homem. O homem caiu dessa posição de altíssimo valor, ele caiu para o último lugar, para o mais baixo, para o mais indigno. Tá? O homem decaído, amados, não tem nenhum valor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro? Não vale nada. O mundo inteiro vale mais do que todas as almas. Os bichos valem mais do que os homens. As árvores valem mais do que os homens. As pedras valem mais do que os homens. Sabe por quê? As pedras não pecaram, os bichos não pecaram, as árvores não pecaram. A criação é santa, a criação é imaculada, a criação não pecou. E o homem virou esse bicho estranho que a gente lê em todas as notícias dos jornais de todos os dias. O que você lê? Vamos ler aqui. Eu li aqui quarta-feira no culto. Tinha gente aqui no culto quarta-feira. E eu li 2 textos. E eu gostaria de repetir com vocês que estão aqui nessa noite. Começando em Oséias. Abra a sua Bíblia aí em Oséias. Começa em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, do versículo de 1 a 3. Oséias 4, de 1 a 3. Glória a Deus. Leiam comigo. Não, tem gente mexendo na página ainda, vamos esperar. Oséias, depois de Daniel, tá? Depois de Daniel vem Oséias. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Acharam? Capítulo 4, Oséias capítulo 4, de 1 a 3. Vamos ler juntos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Agora nós vamos ler diferente, vós, filhos de Deus. Porque essa palavra aqui não é mais para Israel da antiga aliança. Essa palavra é para todos os filhos de Deus que estão na terra. Então, no lugar de Israel, vamos dizer Deus, filhos de Deus. Começa novamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Deus. Porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha, repetindo o final do versículo 1, ó. O Senhor tem uma contenda. O que é contenda? Uma inimizade. O Senhor está contra. Contra quem? Deus não está a favor dos homens, não. Deus está contra os homens. Deus está contra os habitantes da terra. Por quê? Porque na terra, olha, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que há nela? Versículo 2. O versículo 2 resume todos os jornais do nosso dia a dia. O versículo 2 resume todos os jornais, mostrando tudo o que há na terra. O que só prevalece na terra é perjurar, jurar falso, tá? Jurar falso. Políticos jurando que vão fazer boas obras, tá? Perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. É isso aqui que há na terra. É isso aqui que há na terra. Esse texto descreve
a humanidade na terra. Aí chega alguém e fala, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vale coisa nenhuma. Não vale nada. O homem não vale nada. O valor do homem é medido pelo seu merecimento de condenação. O homem merece condenação. Todo homem merece condenação porque não vale nada. Deus não nos salva em Cristo Jesus porque temos algum valor. Não viu valor nenhum em nós. O valor, quem tem valor, é Jesus. Jesus vale mais que o universo inteiro. Se tivesse 5 bilhões de universos como este, Jesus valia mais do que esses 5 bilhões de universos. O sangue de Jesus tem valor. O nome de Jesus tem valor. A pessoa de Jesus tem valor. Jesus é o tesouro. Nós somos os vasos de barro. Por isso que Paulo diz, trazemos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro tem valor, o vaso não tem nenhum valor. Mas o tesouro que Deus coloca dentro dele. Portanto, as pessoas salvas, amados, é por pura graça. Não é por merecimento nenhum, não é porque ele tinha nenhum valor. E por isso que a obra da salvação é uma obra difícil de se entender, porque essa graça é justificadora. O aspecto judicial da salvação, que é a nossa justificação, tem um propósito. O propósito que nós completemos o aspecto moral. No aspecto judicial, não podíamos fazer nada. Jesus fez tudo. Porque nós não podíamos fazer nada para nos justificar diante de Deus. Mas uma vez justificados, nós agora temos que ser cooperadores com Deus aqui no aspecto moral, porque o aspecto moral é o que se chama na Bíblia de santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por meio da santificação, nós cooperamos com Deus no aspecto moral da salvação, como? Mudando nossos pensamentos, mudando nossas palavras, mudando nossos gestos, mudando nossos atos, mudando nossas atitudes, mudando nosso comportamento, mudando a nossa conduta, para ser pessoas cada vez mais santas, e o modelo de santidade para nós é um só: Jesus. Aprender com Jesus a humildade. Vinde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus a obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aprender a obediência, porque Deus quer filhos obedientes. Aprender as coisas que Ele ensinou, fazei discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aprendendo de Jesus a sabedoria de Deus, que Jesus veio revelar no Evangelho, tá? Porque Deus quer filhos sábios. Efésios 5,15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, esse é o aspecto moral, o aspecto da nossa santificação. Aleluia? Então, Deus não nos salvou porque nós merecemos. Deus nos salvou, a palavra certa não é por quê, a palavra certa é para quê. Deus não nos salvou por quê?
Deus nos salvou para quê? Deus não nos salvou porque nós temos valor, não temos valor nenhum. Deus nos salvou para que sejamos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos escolheu em Cristo, né, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos salva para sermos santos, tá? Não nos salva porque nós merecemos e não nos salva porque nós tínhamos algum valor, não tínhamos nada. Mas nos salva para sermos santos. Porque sendo santos, nós cumpriremos o propósito que Deus tinha antes da fundação do mundo, na criar o homem que desse glória a Deus. E o homem que glorifica a Deus é o homem santo. Deus não recebe glória de pecadores. Pecadores não glorificam a Deus. Pecadores blasfemam contra o nome de Deus. Pecadores profanam o nome de Deus. Pessoas santas glorificam a Deus. Deus quer receber louvor de gente santa. Por isso Ele salva essas pessoas para que elas sejam santificadas e deem a Deus o perfeito louvor. Assim é a graça justificadora. O desenvolvimento deste segmento vai do capítulo 6 ao 8, repita, vencendo o pecado. É exatamente aqui, na santificação, que nós lutamos contra o pecado. E Hebreus capítulo 12, versículo 4 está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte. Até a morte nós estaremos lutando contra o pecado. Quando Paulo fala para Timóteo, nas duas epístolas para Timóteo, Paulo fala de uma expressão interessante que ele chama de o bom combate, né? Na primeira epístola ele fala para Timóteo assim: combate comigo o bom combate da fé. Na segunda epístola ele já fala assim: bom, Timóteo, eu já combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Esse bom combate tem um aspecto interior e vários aspectos exteriores, tá? Um combate interno e vários combates externos. Um combate dentro de nós e vários combates fora de nós. Dentro de nós é o principal combate. É o combate contra o pecado. O que Paulo vai desenvolver aqui, né, e que nós vamos ver muito bem hoje nesse capítulo que nós já lemos aqui, o capítulo 7, vamos ver nesse capítulo 7 hoje e na sexta-feira que vem, essas duas sextas vamos ficar nesse capítulo 7, é Paulo mostrando como esse pecado está vivo dentro de nós. O seu pecado está vivo dentro de você. O seu pecado não morre dentro de você. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado de cada um de nós, as tendências, as inclinações, os maus costumes estão aí contaminando a nossa alma. O nosso pecado é um mal vivo morando dentro de nós e que nós temos que combater contra ele todos os dias. A nossa luta interna. A luta interna, ela é mais forte do que as lutas externas. As lutas externas é o que Paulo disse lá em Efésios 6.
A vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. A luta contra o diabo, a luta contra os demônios, a luta contra o sistema secular aí desse mundo, contra o mundanismo em geral, a luta pela pregação do evangelho, a luta para vivermos nesse mundo aqui, que é uma Babilônia, que é um vale da sombra da morte. Essas lutas externas, nós venceremos com facilidade se dominarmos a nossa luta interna, se dominarmos o nosso combate interior, interno contra o nosso pecado. O crente que deixa o pecado, o seu pecado o dominar, o seu pecado o vencer, ele então é derrotado internamente. E por ser derrotado internamente, ele também é derrotado externamente. Mas o crente que aprende na palavra de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, a vencer, a dominar a sua natureza pecaminosa dentro dele, ele se fortalece a cada dia no Senhor e se torna cada vez mais que vencedor em todos os demais combates. Esse é um tema importante, então, que Paulo vai trazer aqui sobre o bom combate, e esse combate é, em primeiro lugar, dentro de nós, contra o nosso pecado. Lembrando que não é o pecado do próximo que pode levar você para o inferno, é o seu pecado que pode levar você para o inferno. Por isso tem um versículo na Escritura dizendo: cada um dará contas de si mesmo a Deus. O seu combate é pessoal. Esse combate contra o pecado aí, ele é pessoal, tá? Um marido não vence pela sua esposa, não, ele vence por ele. A mulher não vence pelo marido, ela vence por ela. Os pais não vencem pelos filhos, os filhos têm que vencer por eles. Cada um tem que ser ensinado a aprender na palavra de Deus a fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem gente que lê isso aí e pensa que manejar bem a palavra da verdade é pregar bem, ser um grande pregador, nada disso. Manejar bem a palavra significa praticar bem a palavra na sua vida. Porque aquele que pratica bem a palavra de Deus na sua vida, está edificando a sua vida sobre a rocha e vai se tornando cada vez mais inabalável. O pecado não vai derrotá-lo, o pecado não vai derrubá-lo. Aleluia, amados. Mas mesmo essa pessoa que está se esforçando para dominar o seu pecado, ela continua empregando esse esforço até a morte. Antes da morte, o pecado continua vivo dentro de você. Por isso é que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, que nesse combate. Perseverar até o fim nessa santificação. A santificação é uma obra progressiva, que Deus quer ver evolução dessa santificação aí na nossa vida. Então, atentos aqui aos capítulos de 6 a 8, porque esse aqui é o tema principal dos capítulos de 6 a 8, vencendo o pecado. Esses 3 capítulos, 6, 7 e 8, estão divididos em 2 partes principais aqui. A primeira parte aqui desse desenvolvimento vai do capítulo 6, versículo 1, nós vamos encerrar hoje, até o capítulo 7, versículo 6, cujo título diga, oferta da santificação. A santificação é uma oferta. Oferta é a mesma coisa que culto. O que é o culto? É o que Paulo definiu em Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Eu rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, aqui apresenteis, apresentar é a mesma coisa que ofertar, apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E completa com 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Aonde está isso? Não, 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, aquela vontade boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação. Agora sim, sem a qual? Aí sim, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então, olha só, mas olha, vocês que me ouvem há mais tempo, vão sempre se lembrar desses 3 textos. Romanos 12:1 e 2, 1 Tessalonicenses 4:3, Hebreus 12:14. Hebreus 12:1 e 2 fala qual é o nosso culto, é nos apresentar a Deus, é nos oferecer a Deus para ser santificados, para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4:3, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Ok? Então, a primeira parte aqui que nós vamos encerrar hoje aqui, porque tem o capítulo 7 aqui no finalzinho, capítulo 7 de 1 a 6, tá? É a oferta da santificação. E já vamos entrar na segunda parte aqui do desenvolvimento, que continua aqui no capítulo 7, do versículo 7 até o capítulo 8 completo, que termina no versículo 39. Diga, pecado inerente. É exatamente isso que eu falei para vocês até agora, né? O pecado está vivo dentro de nós. O pecado é algo inerente ao ser humano, e nós, como seres humanos, mesmo tendo sido alcançados pela graça, o nosso pecado ainda está morando em nós. Ainda está morando em nós. Inerente significa interno, significa dentro de nós. E aqui nessa parte, Paulo traz essa triste realidade, que o pecado está vivo em nós, e por isso Jesus disse assim, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne representa a nossa alma ainda contaminada pela natureza adâmica, e por isso ela quer sim nos inclinar ao pecado, e nós temos que lutar contra ela aí no nosso interior. Pecado inerente. Vamos entrar nisso aqui hoje, porque o capítulo 7 está quase todo aí, e depois tem o capítulo 8. Quando chegar no capítulo 8, nós teremos 3 sextas-feiras, né? Precisamos de 6 horas aqui para o capítulo 8, então nós teremos 3 sextas-feiras no capítulo 8. Muito bem. Aquela primeira parte lá, né, a oferta da santificação, ela tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento é todo o capítulo 6, o capítulo 6 que nós encerramos na sexta-feira passada, e o título diga, Mortos ao Pecado. Que os salvos, apesar de ter o seu pecado vivo dentro dele, precisa aprender a viver considerando-se morto ao pecado. Considerai-vos mortos ao pecado. Esse é o tema do capítulo de número 6, ok? E traz aqui uma comparação, né? Uma comparação, assim como outrora vocês ofereciam os seus
corpos para ser instrumento do pecado, agora ofereça o seu corpo para ser instrumento da justiça. Aleluia. A vida é a completa mudança de vida. E terminando aqui, capítulo 7, de 1 a 6, viver em Cristo, ou seja, mortos ao pecado, nós temos que aprender a viver em Cristo. É isso que faz o cristão. O cristão não vive mais no pecado. O cristão vive em Cristo. Mas sabendo que o pecado dele está vivo dentro dele, ele tem que lutar o tempo todo ele tem que lutar. Então vamos ver aqui, só esses primeiros 6 versículos, encerrando aqui a primeira parte do desenvolvimento, este viver em Cristo, aqui, Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanha comigo aí então, da sua Bíblia, né, e anotando o que for necessário. Primeiro versículo diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Repita. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aleluia. Eu falei para vocês que onde você ler lei, você pode ler hoje toda a palavra de Deus. A palavra de Deus tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. E a palavra de Deus é santa. A lei do Senhor é santa. O mandamento do Senhor é santo, é justo e é bom, ok? E uma das coisas que a palavra de Deus faz na nossa vida é mostrar o nosso pecado. A palavra de Deus mostra uma coisa tremendamente boa e a palavra de Deus mostra uma realidade tremendamente terrível. O que a palavra de Deus nos mostra de tremendamente bom é Deus. Deus é bom. Tá? A palavra de Deus nos revela a face de Deus, que Deus é bom. Mas a palavra de Deus também nos revela a terrível realidade de como nós somos maus. De como nós somos maus. Jesus disse uma vez para um rapaz que veio falar com ele, vocês conhecem a história do jovem rico, chegou chamando Jesus de bom, e ele falou: por que tu me chamas bom? Só tem um que é bom, e é Deus. E Jesus chamou até homens que se consideram homens bons, Jesus os chamou de homens maus. Os pais, vós que sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não é porque vocês dão boas coisas para os filhos de vocês que vocês são bons, não, vocês são maus. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Só Deus é bom. A palavra de Deus é luz, como diz no Salmo 119, versículo 105, né? Luz para os meus passos é a tua palavra, né? Luz, lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina, e ao nos iluminar, nos revela a face de Deus, que é bom, que é santo, que é perfeito, mas revela também a nossa realidade, que é de pecado, de maldade, de iniquidade por causa do pecado. É por isso que quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma irmã que foi aluna minha no seminário, no outro seminário onde eu dou aula, e que uma vez ela veio falar comigo: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque quanto mais eu estudo a Bíblia, mais pecadora eu me sinto. Eu pensei que eu ia me sentir mais santa, e estou me sentindo mais pecadora. Eu falei: glória a Deus, irmãos, porque é exatamente isso. É porque a luz está iluminando. E quando a luz ilumina, você pode enxergar a sujeira. A dona de casa aí precisa de luz para lavar para limpar a sujeira, que está lá debaixo da cama, não é isso?
debaixo da cama, debaixo da mesa. Se tiver tudo escuro, você não enxerga a sujeira. Mas quando chega a luz, você enxerga a sujeira e pode limpar. A palavra de Deus ilumina e mostra o nosso pecado, exatamente aonde nós temos que nos santificar. A palavra de Deus ilumina e mostra onde nós temos que nos santificar. Por isso, podemos aplicar esse primeiro versículo neste sentido. A palavra de Deus tem domínio sobre o homem toda a sua vida, tanto para quem está debaixo dela, como para quem está sendo edificado sobre ela. Quem está debaixo da palavra, a palavra está pesando sobre ele, pesando condenação sobre ele. E quem está sendo edificado sobre a palavra mostra o pecado para ele se santificar de acordo com o que a palavra de Deus ordena. Amém? Então a palavra de Deus, a lei de Deus, tem domínio toda a nossa vida. Ela nunca perde o seu domínio sobre a vida do homem, até porque o homem, como toda a criação, veio à existência, foi chamado à existência pela palavra de Deus. Deus disse e tudo passou a existir. Por isso João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 acrescentam um elemento importante aí, que a palavra de Deus não apenas chamou todas as coisas à existência, mas também mantém todas as coisas na existência, sustenta todas as coisas na existência. Por meio da palavra, tudo foi criado e tudo está sendo sustentado pela palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então, a lei de Deus, a palavra de Deus tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A palavra de Deus tem domínio sobre todos os homens, seja ministrando condenação para os que estão debaixo da lei, como ministrando salvação para os que estão sendo edificados sobre a lei, sobre a palavra. Por isso ela é, conforme está escrito em Hebreus 4:12, espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Um dos gumes é a condenação, o outro é a salvação. A mesma palavra que opera condenação, ela opera também na salvação. Amém? Então, por isso que é bom até a gente ler, né? Vamos ler 2 versículos aqui. Esse que eu citei agora, abra aí no Hebreus 4, 12. Vamos ler o 12 e o 13. Hebreus 4, vamos ler o 12 e o 13. Hebreus 4, 12 e 13. Amém? Juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, ninguém escapa da palavra de Deus. Aleluia. Em quem ela não está operando condenação, ela está operando salvação. Em quem ela não está operando salvação, ela está operando condenação. Todos estão recebendo a operação da palavra
de Deus na sua vida. Continua então agora no versículo de número 2. Né? Ele vai dar um exemplo, então ele vai trazer aqui uma comparação. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, ficará desobrigada, ficará da lei conjugal. Repita. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. Aleluia. Então, Paulo está usando isso aqui como um exemplo, tá? Como uma comparação. Por isso tem aqui, comparação. Como uma comparação. Usando aí uma figura de uma mulher casada que pela lei está ligada ao seu marido enquanto esse marido está vivo, tá? Enquanto esse marido está vivo, e ela ficará desobrigada dessa lei se o marido morrer, tá? Então ela não está mais debaixo dessa lei. Ela está debaixo dessa lei enquanto o marido está vivo. Se o marido morrer, ela não está mais debaixo dessa lei. Ficará desobrigada, né, e poderá casar novamente se for o caso, se ela quiser, né? Continua no versículo 3 ainda a conclusão dessa comparação. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Leiam. Ok? Então, a mulher casada está sob a lei, debaixo da lei, que ordena que ela seja fiel ao seu marido. Se morrer o marido, ela fica desobrigada dessa lei e poderá contrair novas núpcias. Mas se fizer isso enquanto o marido legítimo ainda está vivo, ela é adúltera. Então não pode, é contra a lei. Jesus está usando este exemplo, tá? Não é para falar sobre esse assunto, não é para trazer à baila esse assunto aqui, que dá muito pano para manga, muita coisa para conversar. Em outros livros depois falaremos sobre isso. Quando a gente estudar, por exemplo, Mateus, quando chegar no capítulo 19, nós vamos trabalhar sobre adultério, sobre divórcio, sobre casamento, em Mateus capítulo 18. Aqui Paulo não está trazendo esse tema, não. Paulo está usando isso aqui apenas como uma mera comparação, ok? Para comparar aí a situação, a nossa situação espiritual diante de Deus. Por isso que o versículo 4 começa com assim. Ou seja, assim, conforme essa comparação, ó, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Repita. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aleluia. Preste atenção, para você entender a comparação que Paulo fez com a mulher e o casamento, e o que ele está fazendo agora aqui em relação à operação da obra da salvação na nossa vida. Ele está usando essa comparação para dizer da seguinte forma, né? Como aquela mulher estava debaixo da lei, que a obrigava a ficar unida ao seu marido, nós, antes de Cristo, estávamos debaixo do peso da lei, casados com o pecado.
entendeu? Nós estávamos casados com o pecado. Debaixo da lei, nós estávamos sentindo o peso do pecado, do qual nós, por nós mesmos, não conseguiríamos sair, tá? Não conseguiríamos sair. Lembram-se que no casamento, né, se fala assim que os dois se tornam uma só carne? Não é isso? Pelo pecado, nós nos tornamos uma só carne com o pecado. Nos tornamos uma só carne com o pecado. E pela lei que pesava sobre nós, né, nós não podíamos sair por nós mesmos dessa situação. Como nós não podíamos sair por nós mesmos dessa situação, aí Jesus veio e morreu na cruz por nós. A morte de Jesus na cruz representa a nossa morte para o pecado. A nossa morte para o pecado, o nosso desligamento daquela união que nós tínhamos para com o pecado, para agora pertencermos ao novo marido. O novo marido é Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, no pecado, antes da conversão, nós estávamos casados com as trevas. Mas agora, alcançados pela graça, morremos para aquela velha aliança, para aquela velha lei, a velha lei do pecado que nos mantinha ali presos ao pecado, e fomos agora, pela morte de Cristo na cruz, por isso que fala assim, por meio do corpo de Cristo, fomos unidos a Ele na mesma semelhança do Filho de Deus. E por isso que existe a figura de Jesus ser o esposo da igreja, porque a igreja faz com Jesus um só corpo, porque a igreja agora é a comunidade daqueles que não pertencem mais ao pecado, agora eles pertencem a Cristo, agora eles pertencem a Jesus. Eles não estão mais casados com o pecado, eles estão agora casados com Jesus. Não estão mais unidos ao pecado, eles são agora contra o pecado, são adversários do pecado, combatem contra o pecado, porque estão agora unidos espiritualmente a Jesus. Ok? Isso é o viver em Cristo, que Paulo traz aqui, tentando iluminar isso com essa comparação. E no versículo 5 diz assim, ó, por quê? Versículo 5, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Repita. Isso aqui é o que acontecia quando nós estávamos, então, casados com o pecado, unidos ao pecado, sendo um só corpo com o pecado, tá? Com o velho Adão, com a velha natureza. Então, vivíamos segundo a carne e éramos, então, dominados pelas paixões pecaminosas. Elas é que nos dominavam, por isso elas eram postas em realce pela lei. A palavra de Deus, então, pesava sobre nós. O peso da condenação sobre nós, e a palavra de Deus realçava isso, essa nossa situação de pecado, o pecado que operava em nossos membros, e os frutos que nós produzíamos eram frutos para a morte, porque o salário do pecado é a morte. O fruto que nós produzíamos, o que nós frutificávamos era mentira, desonestidade, adultério, roubalheira, ou sei lá o que, todo tipo de pecado. Era para isso que nós estávamos frutificando para a morte. Agora, versículo 6, terminando aqui, portanto, a conclusão
aqui dessa primeira partezinha desse desenvolvimento. Capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, um contraste aí entre os 5 e os 6, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Leiam. Aleluia. O que significa libertados da lei? Libertados da lei é porque quando estávamos no pecado, a lei é a palavra, irmãos. A lei é a palavra. Olha só. Quando estávamos no pecado, nós estávamos debaixo da palavra. Estávamos debaixo da lei. E aí, debaixo da lei, o que realçava era o nosso pecado. Pela obra da salvação, nós somos libertados aqui, ó. Libertados da lei significa tirados de debaixo da lei e colocados em cima da lei para ser edificados agora em cima da palavra. A lei que pesava sobre nós, agora ela é um fundamento embaixo de nós nos sustentando. Entendendo? A lei não foi revogada, a lei continua aí. A liberdade que recebemos em Cristo é a liberdade daquele estado de pecado, daquele estado de casamento com o pecado. Agora estamos casados com Cristo, unidos espiritualmente a Cristo, edificados aqui em cima. Então, estamos agora, nossa situação agora aqui sobre a lei, sendo edificados em cima da palavra, nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos quando estávamos debaixo da lei. Quando estávamos debaixo da lei, sob o peso da condenação, fomos libertos daquilo, e agora aqui, em cima da lei, edificando a nossa vida sobre a rocha, nós servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. O que significa a caducidade da letra? Era aquela letra, ou seja, aquela palavra que pesava sobre mim, é porque ela estava fora de mim e não dentro de mim. A lei fora de mim pesava sobre mim. Esse tempo caducou, ficou para trás, passou o que era velho. Essa era a caducidade da letra. Agora o Espírito de Deus pega a lei que no Antigo Testamento foi escrita em tábuas de pedra, e agora o Espírito Santo escreve na nossa alma, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é os nossos corações, nossas almas. Novidade de espírito agora é porque nós temos, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, nós temos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós agora então podemos servir aqui, ó, servimos em novidade de espírito, é poder servir a Deus como filhos, como legítimos, como autênticos filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque o próprio Espírito é quem escreve dentro de nós agora a palavra e edifica a nossa vida sobre a palavra, para sermos então agora unidos a Cristo, que é a própria palavra. Fazer com Cristo um casamento espiritual, uma união espiritual com Cristo. Foi difícil de entender isso? Deu para entender? Amém. Aleluia? Então nós encerramos aqui aquela oferta da santificação, com essa conclusão aqui dos versículos, capítulo 7, de 1 a 6. Aí nós vamos entrar agora na segunda parte aqui do desenvolvimento.
A segunda parte do desenvolvimento é que esse pecado inerente, que vai do capítulo 7, versículo 7, até todo o capítulo 8, ok? Então essa chave que eu coloquei aqui de baixo agora, tá? Mostra que isso aqui está dividido em duas outras partes. A primeira parte aqui vai do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 25, terminando o capítulo 7, que eu dei o título de, repita aí, Mal Residente. E o capítulo 8, que nós vamos entrar daqui a 15 dias, o capítulo 8, diga, o capítulo 8 completo, os 39 versículos do capítulo 8, diga, Vida no Espírito. Essa estrutura literária aqui, que chama interrogação, ela representa um movimento do problema para a solução. É uma interrogação do tipo assim, um problema é colocado e depois se coloca a solução deste problema. O problema que nós temos é que o pecado reside, habita, mora ainda nas nossas almas, tá? O pecado é um ser vivo aí nas nossas almas. O pecado é um mal vivo aí nas nossas almas. Por isso é um mal residente. Paulo vai dizer, é o pecado que habita em mim, que me inclina para fazer o que eu não queria fazer. Tá? O mal residente. Esse é um problema. E quando Paulo acaba de colocar esse problema, ele vai dizer lá, ó, desventurado homem que sou. Qual é a solução disso? Quem me livrará disso? Aí a solução está no capítulo 8. É por isso que nós vamos demorar mais no capítulo 8. Vão ser 2 sextas-feiras colocando o problema e 3 sextas-feiras colocando a solução. A solução é aprender a viver a vida espiritual, como homens espirituais, a vida no Espírito. Vivendo a vida no Espírito, vivendo a vida espiritual, nós vamos neutralizar esse mal residente dentro de nós. Mas hoje, sexta-feira que vem, vamos estudar esse mal residente aqui, tá? Tomando consciência do problema. O nosso problema é esse. Tem pecado morando dentro de nós. Tem pecado morando dentro de nós. E ele quer nos aliciar, ele quer nos dominar, ele quer nos inclinar a fazer coisas erradas, a pensar errado, a agir mal, a nos conduzir mal diante de Deus e dos homens. O pecado está aí. E nós temos que vencê-lo, tá? Mas a maneira de vencê-lo vem aqui, no capítulo 8. Primeiro, o capítulo 7 está nos mostrando a realidade que nós temos que tomar consciência. Então, essa próxima chave aqui se refere apenas ao restante aqui do capítulo 7, que vai do versículo 7 até o versículo 25, onde Paulo vai trazer um desenvolvimento aqui, diga, 2 leis. 2 leis. Tá? 2 leis. As 2 leis que Paulo vai falar ali são representadas como 2 naturezas. A natureza carnal, a velha natureza adâmica e a nova natureza em Cristo. Então, são 2 leis combatendo dentro de nós. Como Paulo disse em Gálatas, com outras palavras, Gálatas capítulo 5, a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne, porque são antagônicos, são contrários, são opostos. Aqui Paulo vai falar isso em termos de lei, 2 leis diferentes. Vamos ler daqui a pouco, do 7 ao 23. E depois ele vai trazer a conclusão aqui do 24 ao 25. Diga, desventurado homem. Então, cada um de nós é esse desventurado homem aqui, tá? Porque realmente, né, o pecado reside em nós, mesmo tendo sido alcançados pela graça, e é por isso que temos aí um combate contra a natureza pecaminosa. Pegando aqui esses versículos de 7 a 23, tá? De 7 a 23 aqui, 2 leis, então vem essa outra chave aqui, dividindo isso aqui em 2 partezinhas. A primeira parte nós vamos terminar hoje. Hoje nós vamos terminar, aqui temos meia hora, vamos terminar aqui até o versículo 11.
né? Capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, diga, pecado incubado. Essa é a nossa realidade. O pecado está incubado aí, colocado dentro aí, mesclado aí com a nossa natureza humana, com a nossa alma. O pecado está incubado aí dentro de nós. É isso que vamos ver hoje. E na sexta-feira que vem nós vamos ver isso daqui, ó, do versículo 12 ao versículo 23, repita, pecado manifestado. Nós vamos entender que todo pecado que uma pessoa comete, todo ato de pecado que a pessoa comete, ela comete esse ato de pecado movido por esse pecado que está incubado dentro dela. Ninguém comete um pecado se esse pecado já não estiver dentro dele. O pecado não é resultado de nada externo, é resultado de coisas internas. Ele tem que ser resolvido, então, lá dentro. Porque não adianta culpar coisas externas, ou culpar pessoas do lado de fora, ou culpar o próprio diabo aí do lado de fora, ou culpar o mundo. Ah, eu estou pecando porque fulano me levou a pecar, eu estou pecando porque aquela circunstância me levou a pecar. Não, eu estou pecando porque o pecado mora dentro de mim e eu estou deixando ele se manifestar. Entendeu, mas? É isso que vamos ver aqui no capítulo de número 7. Hoje vamos encerrar aqui, ó, do 7 ao 11, versículo 7 ao versículo 11. Versículos 7 e 8, diga, conhecimento do pecado. Vamos ver esses dois versículos aí, o 7 e o 8. Versículo 7 e o versículo 8, que deu o título aí de conhecimento do pecado. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Repita. Então, o que o versículo 7 está dizendo para nós? Que a lei trouxe para nós o conhecimento do pecado. O que está dizendo aqui? Que se a lei não trouxesse o pecado, eu não teria pecado? É isso que está dizendo? Não, não é isso não. Todos pecaram. Romanos 3, 23. O pecado está lá. O pecado está lá dentro incubado. A função da palavra de Deus é luz e mostra o pecado. Eu tenho pecado. Por que os homens lá nas trevas, os homens não convertidos, por que eles acham que não tem pecado? Porque eles não estão meditando na palavra de Deus. Eles não têm palavra de Deus na vida deles. A palavra de Deus está pesando sobre eles a condenação, mas eles não sentem essa condenação, porque é como se eles não tivessem consciência do seu pecado. Se eles começarem a ser iluminados pela palavra de Deus, eles vão começar a ter consciência do pecado, porque a palavra de Deus traz o conhecimento, traz o conhecimento do pecado. Então Paulo começa perguntando, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É o que nós lemos hoje no versículo 12, não é isso? A lei é santa. Davi no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. Só que a palavra de Deus, à medida que você medita nela, ela mostra o seu pecado. Ela mostra o seu pecado. Ah, eu não sabia que eu tinha esse pecado. Ah, a palavra de Deus mostra para você. Tem sim. Enquanto quem está sem palavra,
parece que não tem pecado nenhum, parece que nada é pecado para ele. Ele nem se sente pecador. Por isso que aí no mundo os homens estão se sentindo muito bem, obrigado, né? Porque não sentem que o que estão fazendo é errado, que o que estão vivendo é errado, que estão no erro, não sentem, não têm esse sentimento. Mas está pesando sobre eles a condenação, porque o pecado existe aí. Tá? Então, a lei é pecado? Paulo responde a pergunta: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Vamos pegar um exemplo do próprio Paulo, que se coloca aqui, né? Eu não teria conhecido o pecado. Quando ele era o Saulo de Tarso, e estava perseguindo de morte os cristãos, ele sabia que o que ele estava fazendo era pecado? Para ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo, matar esses cristãos. Mas quando a luz brilhou sobre ele, na estrada de Damasco, a luz que é Jesus, ele caiu por terra. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que tu queres que eu faça? Agora Paulo não vai mais fazer o que ele queria, vai fazer o que Jesus quer que ele faça. E Jesus quis que ele fosse um apóstolo, o apóstolo dos gentios, e ele falou assim: olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o mais indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Porque eu achava que eu estava certo, mas quando a luz, quando o verbo de Deus, quando a palavra de Deus veio, eu vi todo o meu erro, eu vi que eu estava errado. Essa é a função da lei, essa é a função da palavra. Amém? Trazer o conhecimento do pecado. Então continua ainda aí no versículo 8 agora. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Repita aí o número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. O que esse versículo 8 está dizendo para nós? Está dizendo para nós o seguinte: uma coisa que vocês já têm experiência disso na vida, tanto em vocês mesmos ou dos seus filhos, se vocês forem pais. Já percebeu que o ser humano tem a tendência de querer fazer exatamente aquilo que é proibido? Você manda o filho fazer, então justamente porque você mandou, ele não quer fazer. Quando você não mandava, ele estava tudo bem. Você mandou, opa, ele não quer fazer mais. Eu já atendi, na minha vida ministerial, casais, que eu tive que orar por casais, que era assim, ó. Quando eles eram solteiros, antes de se casarem, estavam tendo relacionamento sexual. Então estavam vivendo em pecado, em fornicação, porque relacionamento sexual fora do casamento é fornicação, é pecado. Estavam vivendo em pecado. Aí eles se arrependeram, confessaram, casaram direitinho. Aí daqui a pouco vem, pastor, ora por nós, porque nós não estamos tendo atração mais um pelo outro. Que bonito, né? Quando era pecado, vocês gostavam. Agora que está abençoado por Deus, perdeu a atração? Já vimos, N de casos como esse. Agora que está casado, perdeu a atração pelo seu cônjuge? O que aconteceu aí? Ou seja, quando estava pesando ali o mandamento, quando estava pesando a lei sobre eles, que não era para fazer, eles queriam fazer.
Quando foi abençoado pela palavra, o casamento foi abençoado pela palavra, que eles podiam então, ter uma vida sadia, conjugal, marido e mulher, aí eles perderam a graça. Eles perderam a atração um pelo outro. Já vi isso acontecer demais. Isso, amados, é que o pecado, a concupiscência, a concupiscência age dentro do homem, para não querer fazer o que é certo e querer fazer tudo o que é errado. De tal modo que o ser humano vira exatamente o oposto do que a palavra é. A palavra é santa e o ser humano completamente iníquo, completamente pecador. É isso que Paulo está dizendo. O pecado, olha como o pecado é nefasto, como ele é terrível. Tomando ocasião pela palavra, pelo mandamento, ele desperta toda sorte de concupiscência. Se não mandasse nada, é como se esse pecado ficasse adormecido lá dentro. Mas numa hora ou outra a pessoa tem que receber a formação que vem pela palavra, que vem pela lei, senão Deus não daria a formação pela lei. E aí quando ele começa a receber essa formação, começa a despertar dentro dele o desejo por aquilo que é errado pelo pecado. Mas isso é necessário que aconteça, a palavra tem que fazer isso, porque o pecado está lá dentro. E se ele não for despertado, contra quem você vai lutar? Aquele que tem um pecado adormecido dentro de si, ele não luta contra esse pecado, porque ele fica achando que nem tem. Mas o pecado está lá, condenando ele à morte. Então a palavra de Deus faz o que? Ela atiça o pecado, atiça a natureza pecaminosa. Para quê? Para que eu agora, sabendo exatamente quais são as minhas tendências pecaminosas, eu saiba conscientemente que tenho de lutar contra elas. Percebeu isso, amados? Em que pregação vocês vão ouvir isso por aí, em qualquer lugar que esteja pregando a Bíblia? É por isso que vocês estão aqui no seminário. Porque aqui a gente tem esse tempo de entender isso profundamente, entender plenamente o nosso combate necessário. Então, a função da lei é trazer para nós o conhecimento do pecado, E vamos ver agora do 9 ao 11, 9, 10 e 11, 3 versículos para terminarmos. Diga, reavivamento do pecado. O que Paulo vai chamar de reavivamento do pecado é exatamente isso que ele começou aqui, introduzindo aí no versículo 8, esse despertar do pecado por obra da própria lei, ok? Na vida do pecador. Então, versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Repita. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Vamos entender então passo a passo, Então, quando eu estava sem a palavra de Deus, como muita gente está lá fora, está vivendo lá muito bem, sem a palavra de Deus, não sente que o pecado é pecado, e tem muito pecado nessa pessoa que está como que adormecido dentro dela, na velha natureza humana grudada na sua alma. Então, sem lei, quando eu estava sem palavra, eu vivia, porque para mim eu não tinha pecado. Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a palavra, primeira coisa que fez, a palavra mexeu lá dentro de mim e reviveu o pecado. E eu morri. Eu vi que eu morri aqui, eu enxerguei que eu na verdade não vivia. Eu enxerguei que eu na verdade já estava morto. Estava morto e não sabia. As pessoas no pecado estão mortas
e não sabem, pensam que estão muito vivas, que estão vivendo. Muito bem, obrigado, sem palavra de Deus, porque palavra de Deus não é para eles, não. Quando a palavra de Deus vem, ela então mostra o pecado. Esse significa o reavivamento do pecado. Reviveu o pecado e eu morri. Eu vi que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu não tenho nada. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Repita. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O mandamento, o objetivo da palavra de Deus é trazer vida. Mas trazer vida aonde? Aonde havia morte. E quem estava morto achava que estava vivo. Por isso a palavra de Deus primeiro mostra o problema. Primeiro reaviva, mexe dentro da pessoa e mostra o seu pecado. Isso significa que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque a palavra de Deus ameaça o quê? Matar o pecador. Tá? O pecador é alvo da ira de Deus. Vocês já leram uma passagem no livro de Gênesis, quando Deus estava revelando a Moisés a circuncisão, que quando Moisés estava voltando lá de Midian para se apresentar ao povo no Egito, depois do episódio da sarça ardente, ele levou a sua esposa e seu filho Gerson, né? E diz que Deus o procurou para matá-lo. Deus o procurou para matá-lo. Aí a mulher dele fez então uma faca e circuncidou o filho dele. Porque Deus procurava para matá-lo. Deus procura matar o pecador. Deus quer matar o pecador. Aí Jesus entrou na frente e Jesus recebeu essa morte. Por causa da morte de Jesus, a ira de Deus se encontra aplacada na morte de Jesus. Ele matou o seu filho para nos dar vida. Matou o seu filho para não nos matar. A circuncisão do filho de Moisés representa a morte de Jesus. Jesus morreu, porque se tirar Jesus, tirou a cruz do Calvário, tirou a crucificação de Cristo, nada impede que Deus mate todo mundo de uma vez. Por isso, Jeremias disse, né, em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque o maior ato de misericórdia de Deus para conosco foi Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi assim lá na cruz como o para-raio da justa ira de Deus. Já viu que nos prédios altos colocam lá um para-raio? Para que o raio não atinja as pessoas que estão lá no prédio, lá nas redondezas. Então o para-raio recebe o raio e neutraliza toda aquela potência, toda aquela força, né, lançando ali para a terra. Jesus foi o para-raio da justa ira de Deus, que ia cair sobre nós e caiu sobre Jesus, em cima do Monte Calvário, para que nós recebêssemos então o perdão de Deus, a salvação de Deus, a vida com abundância. Aleluia. Então, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mês se me tornou para a morte, porque a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus condena o pecador. A palavra de Deus condena o pecador. Por isso que ninguém é salvo pela prática da lei, porque por mais que você tente praticar a palavra, você não consegue praticá-la em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão, e por isso você é salvo pela graça e não pela
lei. E a lei, então, é colocada para você se santificar, porque ela vai mostrar o seu pecado, tá? Vai mostrar o pecado que você tem, que você achava que não tinha, vai despertar dentro de você. E se você pecar, você morre, ela está aí para te matar. Foi o que eu fui pregar numa igreja uma vez e antes de eu ir pregar lá, o pastor já me conhecendo, ligou para mim assim, falou: "Oh, pastor Edivaldo, você veio pregar aqui na igreja hoje, né? Que bom. Então eu queria pedir para o senhor, né, trazer uma palavra bem gostosa." Eu falei: "Não, pode deixar, vou levar uma palavra bem gostosa." Aí eu cheguei lá, o pastor falou para eu trazer para vocês uma palavra bem gostosa, né? Aí eu falei: "Vocês gostam de espada? Vocês gostam de espada? A espada é uma coisa gostosa para você?" Para que serve a espada? Aí alguém falou lá assim, né? Para ferir. Eu falei: "Não, irmão. Serve para matar." Eu vim trazer para você, Jogão, uma palavra que te mata. O objetivo da palavra é matar o seu ego de vez, para que você não viva mais e Cristo viva em você. É isso que a palavra faz, tá? A palavra, ela mata para dar vida. Por isso que o mandamento que me fora para a vida, primeiro trouxe morte. Se manifestou como se fosse morte, porque se manifestou mostrando o meu pecado. E Deus, furioso, na sua justa ira, com a sua verdade, com a sua palavra que é santa, quer matar. Tá? Quer matar. É por isso que o nosso relacionamento com Deus não começa pelo amor, começa pelo temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o fim da sabedoria, não é a finalidade da sabedoria, é o fim da sabedoria. Quando chega essa palavra aí do amor, faz com que as pessoas se acomodem no seu pecado. Mas quando chega a palavra de Deus, da verdade, mostrando o pecado para as pessoas e mostrando que Deus está irado contra o pecado delas, elas têm temor. Porque elas veem então que o seu pecado gera a morte delas mesmas e Deus está contra o seu pecado. E por causa do seu pecado, Deus está te procurando para te matar. Aí você tem temor de Deus, e pelo temor de Deus você vem para a palavra, você vem para os pés do Senhor, você invoca o nome do Senhor, você começa o seu combate interno. E à medida que você se santifica na palavra de Deus, à medida que você se santifica na palavra de Deus, o Espírito de Deus vai derramando o amor de Deus no seu coração. E o amor vai lançando fora o temor. O amor vai lançando fora o temor. Então você começa a sua vida de relacionamento com Deus assim, ó. Olha, eu tenho que lutar contra o meu pecado, eu tenho que evitar o pecado, porque eu tenho medo. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Tenha medo, esse é o temor. Mas à medida que você, por esse temor, vai restringindo o seu pecado, vai lutando contra o seu pecado, procurando se santificar, procurando se adequar à lei de Deus, se adequar à palavra de Deus, o Espírito de Deus escrevendo essa palavra na sua vida, à medida que isso vai acontecendo, você vai conhecendo mais a Deus, e à medida que você cresce no conhecimento de Deus, cresce o amor de Deus na sua vida. Você começa a amar mais o Senhor, até o ponto que você vai chegando assim, peraí, está havendo uma mudança na minha vida. Antes eu estava evitando o pecado por temor, mas agora eu já não quero mais pecar, mas não é mais por temor, é porque eu amo o Senhor. É porque eu amo o Senhor e eu não quero pecar contra Ele. Como José lá no Egito, não vou pecar contra o meu Senhor. Todo pecado é contra o Senhor.
Mesmo o pecado que você cometa contra pessoa, seja quem for, é contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus, é contra o Senhor. E quando você ama a Deus, você não quer mais pecar contra Ele, porque o amor gera isso. Enquanto você não tem amor, você precisa de temor. Quando você já tiver 50% de amor, você ainda precisa de 50% de temor. Quando você crescer mais, já tiver 90% de amor, você ainda precisa de 10% de temor. Se chegar a 99% de amor, você ainda precisa de 1% de temor, porque se você relaxar aí, pode pôr tudo a perder. Porque não teve temor. Então, da onde vem o temor? Naquilo que eu não entendo muito bem. Se eu não entendo muito bem de dirigir carro, é claro que eu vou ficar com medo lá atrás do volante. Eu não sei direito. Mas à medida que eu aprendo a dirigir carro e tenho mais conhecimento, eu pego segurança, já dirijo sem medo. Assim também na nossa vida. Tudo que eu não conheço ainda é razão para eu temer. É razão para eu temer. Porque a palavra de Deus quer me mostrar. A palavra de Deus quer me ensinar. Mas à medida que eu conhecer e aprender a praticar a palavra de Deus em todas as circunstâncias da minha vida, eu vou conhecendo, e o conhecimento gera o amor. E o amor lança fora o temor. O amor lança fora o medo. O temor é o princípio da sabedoria. Não o fim, não a finalidade. O fim da sabedoria é o amor. Por isso que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Por isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cornélio já tinha temor de Deus. E foi esse temor que levou ele a ter experiência de começar a conhecer a Deus quando Pedro foi na casa dele, Atos 10. Lídia não era nem convertida ainda, mas já tinha temor do Senhor. E por isso que lá em Atos 16 ela foi convertida e passou a conhecer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a palavra de Deus, ela vem assim, ela chega em nós, tá? Como se estivesse nos procurando para nos matar, mostrando o nosso pecado, e por isso o mandamento se verifica como instrumento de morte, porque ele levanta e mostra: você é culpado sim, esse pecado está aí, mesmo que você nunca tenha sentido, estava incubado aí dentro de você. A palavra de Deus mostra o seu pecado. E terminando hoje então no versículo 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Repita. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ou seja, o pecado estava lá incubado dentro de mim. Aí quando chegou o mandamento, quando chegou a palavra, ele foi reavivado, ele foi despertado. Ele agora quer fazer exatamente o contrário do que o mandamento está mandando. E engana o pecador, tá? Engana o homem, tá? A ponto de levar o homem a acreditar que o pecado não é errado. E nesse sentimento de que o pecado não é errado, a humanidade toda está morta no pecado. Toda enganada e toda morta no pecado. Tá? Enganados pelo pecado e mortos pelo pecado. Por isso, essa é a situação do homem, olha aqui, ó, debaixo da lei. Na salvação, Deus nos coloca sobre a lei para ser então edificados sobre a rocha da sua palavra.
Então tudo isso que nós colocamos hoje, né, foi para a gente chegar aí na metade desse capítulo de número 7, metade do capítulo 7. Sexta-feira que vem vamos fazer a segunda metade aqui, tá? O pecado manifestado, e terminar então o capítulo 7 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.